bem-vindos a Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai falar sobre a polêmica: o cinema vai acabar? E se você curte vídeos mais polêmicos sobre a cultura pop, se inscreve aqui no canal e assina o sininho de notificações, porque a gente já tem vídeos sobre isso e a gente vai tender a fazer cada vez mais, porque é bom, né, gente? Assim, uma polêmica, né? Bom pra dar uma aquecida no dia. E esse vídeo foi inspirado pela notícia da HBO Max que saiu na última semana. A Warner, ela anunciou que todos os seus filmes de 2021, a começar de Mulher Maravilha, que vai estrear daqui a algumas semanas, no dia 25 de dezembro, no Natal, todos eles vão ser lançados simultaneamente no streaming HBO Max e nas salas de cinema. E isso, gente, engloba uma gama enorme de filmes. A gente tá falando de Mulher Maravilha 1984, Duna, Matrix 4, Invocação do Mal 3, Godzilla vs Kong. Gente, é muito filme. E não somente filme, mas filme blockbuster, que realmente leva um grande público de pessoas pro cinema. E pra Warner tomar essa decisão, ela com certeza deve ter sido influenciada pela bilheteria do Tenet, que foi um filme que performou aquém do esperado para um estilo de filme do Christopher Nolan. E aí, para não ficar perdendo dinheiro em meio à pandemia, a Warner decidiu adiantar logo esse processo. Isso garante o lucro da Warner, mas foi ruim para os exibidores. Será que esse movimento da Warner pode de fato acabar incentivando outros estúdios a fazerem o mesmo? E isso seria o fim do cinema? Primeiro de tudo, quando eu falei que a Warner adiantou o processo, é porque isso, gente, é uma coisa que eu acho que é inevitável. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde e acabou sendo mais cedo incentivado pela pandemia. Eu acho que isso já estava certo que aconteceria em algum momento, desde que a Netflix começou a concorrer ao Oscar com filmes lançados no seu serviço de streaming. A gente teve com a Netflix Roma, O Irlandês e Histórias de um Casamento. São filmes que foram super bem falados pela crítica, sucesso de crítica e que concorreram ao Oscar. Então, poxa, se a Netflix não precisa dos exibidores, dos distribuidores no cinema para fazer sucesso e para ter lucro, por que eu, estúdio grande, vou precisar? Então, para mim, isso era um movimento já que em algum momento ia ser tomado. Para mim, essa é uma questão complicadíssima, mas antes de dar minha opinião, eu acho importante a gente ter em mente por que a gente vai ao cinema. O que é você ir ao cinema? Será que é só assistir um filme? Quando a gente vai no cinema, o cinema é toda uma programação, né? Ele se torna um evento do seu dia. Poxa, você separa aquele tempinho para você fazer esse programa super bacana. Você compra o ingresso, você compra a pipoca, você sai de casa, você se arruma, você encontra as pessoas. Existe todo um ritual que você faz ao ir ao cinema que você não consegue isso assistindo um filme de casa. Para mim, comprar um ingresso para assistir um filme no cinema é muito da experiência de você comprar uma passagem para você viajar. A sua felicidade, ela começa não no momento que você começa a viajar, quando você entra no avião. Até porque eu morro de fobia de avião, né? Então pra mim a felicidade é depois. Pra mim a felicidade, ela começa quando você compra passagem. Então assim, quando você compra o ingresso pra ir no cinema, você já começa a ficar feliz. Já começou a tua programação ali. Você fica o dia inteiro pensando, ai que legal, mais tarde eu vou no cinema. É diferente quando você senta na sua TV, dá o play e começa a ver um filme. Além disso, como a gente já falou, o cinema é uma atividade social. Você pode marcar de ir ao cinema com a sua família, com os seus amigos, com o seu crush. Agora, é muito difícil, a não ser na época de Game of Thrones, que a galera se juntava pra fazer isso, você marcar de assistir um filme na casa dos seus amigos ou na casa da sua família. Geralmente, se você vai ver um filme na sua casa, você vai ver no máximo com quem já mora com você. Então perde um pouco dessa sociabilidade do programa. E uma outra coisa que eu acho que torna o cinema um programa que a gente valoriza muito mais do que a televisão, assistir uma coisa em casa, é a escassez do cinema. Porque não é sempre que você pode ir ao cinema. Não é sempre que você tem tempo e não é sempre que você tem dinheiro disponível para ir. Então, quando você vai, você dá valor àquilo. É uma programação que tem muito valor, porque ela não acontece com frequência. Então, eu acho que você banalizar isso talvez perca um pouco do brilho dos filmes. Que infelizmente é assim, né, gente? A gente dá valor, dá mais valor a coisas que a gente não tem muito. Fazendo um paralelo mais filosófico, é a nossa mortalidade. A gente dá muito valor à nossa vida porque a gente é mortal. Se a gente vivesse para sempre, talvez
Tô nem aí. I don't like that. Vamos agora então advogar para assistir o filme de casa. Por que é muito legal assistir o filme de casa? É muito bom justamente pelo que a gente acabou de falar. Não é todo mundo que tem tempo de ir ao cinema e não é todo mundo que tem dinheiro para ir ao cinema. Então assistir um filme de casa é ótimo, porque você tá democratizando aqueles filmes. Lógico, se você tiver dinheiro pra pagar o serviço de streaming. Mas hoje em dia, ir ao cinema tá tão caro, é um programa tão elitizado, que um ingresso seu de um único filme já pagou a tua mensalidade da Netflix. Além disso, também tem gente que não mora nem em cidade que tem cinema. Então, se a sua cidade não tem um cinema, o fato de você conseguir assistir aos mesmos filmes no mesmo tempo que todo mundo tá assistindo, torna sim os filmes algo mais acessível para todo mundo. Por outro lado, como a gente também já falou, o fato da obra estar mais acessível pode tirar um pouco daquele valor dela. Então, talvez você assistindo de casa, você demore mais para assistir. Porque, tá ali disponível pra mim quando eu quiser. Quando eu tiver um tempinho, eu assisto. É quando você para pra ver, você tá demorando mais do que se você tivesse assistido no cinema, que aí você faria questão de ver na estreia. Também, como eu já falei, perde o critério social da programação. Tu não vai chamar as pessoas pra assistir um filme na sua casa. Ou pelo menos isso não é muito comum. É mais comum você marcar um programa de todo mundo ir ao cinema. Aliás, comenta aqui embaixo se você faz isso com seus amigos, se vocês marcam de assistir filmes na casa de alguém, que eu confesso que eu não faço isso não. Mas é aí, gente, essa conversa toda pra falar então o cinema vai falir ou não vai? Quer pipoca? Eu trouxe o meu lanchinho. As ações tanto da AMC quanto da Cinemark despencaram quando a Warner fez esse pronunciamento nos Estados Unidos. E isso indica que se o cinema não acabar, que eu acho que não vai acabar, muitas salas de cinema sim vão falir. Por quê? É muito da lei da oferta e da procura, né? Se menos pessoas vão querer ir ao cinema para ver todos os filmes, de repente vão ver alguns, mas não todas as estreias. Então, se tem menos gente indo ao cinema, não justifica ter tanta sala de cinema. Então, acho que realmente algumas salas não vão aguentar e vão fechar. Aqui no Rio de Janeiro, um cinema que foi parte da nossa história de amor, minha e do Marcos aqui no Farofa Geek, o Roxy, ele já falou que vai fechar as portas, ainda que temporariamente. Então, assim, eu acho que esse é um processo que vai continuar acontecendo. Então, se os cinemas já estavam com um prognóstico ruim, de muito prejuízo durante todo o período que eles ficaram fechados durante a pandemia, esse anúncio meio que, né, jogou a pá de cal nessa história toda, porque agora significa que quando eles puderem abrir e quando as coisas voltarem ao normal, eles ainda vão ter concorrência com a galera que vai assistir de casa. Então acho que se os outros estúdios acatarem, o que eu acho que vão acatar, é só uma questão de tempo, acho que muito cinema pode fechar as portas. Eu acho que a coisa certa a se fazer nessa pandemia seria meio que fazer um meio a meio de estreias. Adiar metade das estreias e lançar a outra metade das estreias. Porque eu acho que adiar tudo ia dar um prejuízo enorme para os cinemas, que estão abertos e que as pessoas não iam. Eu, por exemplo, continuo não indo ao cinema. Eu acho que eu ainda sinto medo de sair de casa e ir para um ambiente fechado, ficar com outras pessoas que vão tirar máscara para comer pipoca, para tomar refrigerante. Então eu não tô indo. Só que ao mesmo tempo que eu não tô indo, eu fico com muita pena. Porque se todo mundo pensar que nem eu, ninguém vai e o cinema vai falir. De repente, o mais justo, por mais que eu ache isso ruim, porque por mim, o melhor pra mim seria se adiasse tudo. Porque aí eu não ia ficar perdendo estreia. Eu já perdi Tenet, não vi Tenet, e tudo indica que eu também vou perder A Mulher Maravilha 1984. Eu também não vou no cinema. Então assim, pra mim, o melhor seria adiar tudo. Mas eu acho que essa não é a melhor opção se a gente quer dar uma sobrevida ao cinema. Mas então, pra não ficar muito injusto, bota metade. Porque esse golpe da HBO Max realmente foi muito desleal. É muito difícil você competir com um serviço de streaming que tá falando que não vai te dar nenhuma vantagenzinha. Porque antigamente, se você quisesse não ir ao cinema, ou se você não pudesse ir ao cinema, se não tivesse dinheiro, ou se não tivesse cinema na sua cidade, você tinha que esperar uns 3 meses pra se atualizar. Então você ficava naquela ansiedade. Pô, tá todo mundo já falando sobre o filme já saiu e eu vou ter que esperar. Então tinha essa lealdade, assim, com o cinema. O cinema, ele era a sua única ferramenta de assistir legalmente pra você assistir primeiro. Agora, uma estreia simultânea é muito desleal, gente. Eu acho difícil o cinema conseguir competir. Eu acho que ele vai sobreviver a isso, porque eu acho que muitas pessoas vão continuar fazendo questão de ir ao cinema, assim como eu, porque eu acho que é uma experiência, mas muita gente vai
vai optar por ver no streaming. Ou pelo menos não todos os filmes, né? Vai escolher os preferidos e vai continuar indo ao cinema. Então acho que o cinema vai sim sobreviver, mas definitivamente não todos os cinemas. Eu acho que muita coisa vai fechar e eu acho que vai ser uma revolução que aconteceu, por exemplo, entre o teatro e o cinema. Acho que quando não existia o cinema, muito mais pessoas iam ao teatro. Aí quando o cinema surgiu, menos pessoas passaram ao teatro, mas o teatro continua existindo. Eu acho que deve acontecer mais ou menos aqui a mesma lógica. O cinema vai continuar, mas com menor público e menos salas. Isso me faz questionar um pouco sobre o que vai acontecer com o cinema nacional e os filmes de estúdios menores. Porque estúdios grandes como Warner, Disney e Amazon, eles têm os seus próprios serviços de streaming. Mas e os estúdios pequenos que não têm o próprio serviço de streaming para fazer isso, de lançar no cinema e lançar no streaming deles? Se o cinema acabar, como é que vai ficar esses filmes pequenos? Eles vão ter que ficar fazendo conchavo com esses serviços de streaming maiores para continuar sendo exibidos. E o cinema brasileiro? Como é que fica isso? Porque boa parte desses filmes, boa parte do interesse dos serviços de streaming de ter filmes de estúdios pequenos, de ter filmes nacionais, é porque eles observam a bilheteria. Pô, se o filme teve um buzz, se teve muita gente falando sobre ele, se ele foi um sucesso de crítica e se ele foi um sucesso de bilheteria, faz sentido eu querer comprar esses direitos para exibir esse filme no meu serviço de streaming. Agora, como é que eu vou escolher exibir um filme de um estúdio pequeno se eu nem sei como ele performou, se eu não sei se a galera vai gostar dele ou não? Eu acho que vai ficar bem desbalanceado essa relação entre estúdios pequenos e grandes serviços de streaming se o cinema ou acabar ou parar de ter tanta relevância. E isso me preocupa muito também com os filmes brasileiros. Se a gente parar pra pensar, filmes de estúdios pequenos, eles entram nos streaming quando eles fazem sucesso. É o caso aí dos filmes do Robert Eggers e do Ari Aster, né? A A24. Ele é um estúdio que é considerado pequeno, mas hoje em dia é referência pra terror, mas os filmes só estão aí causando um maior sucesso nos streamings por causa do buzz que eles tiveram nas salas de cinema. Mas me conta aí então, o que você acha de toda essa discussão? Você acha que o cinema vai acabar? Aqui no Brasil, quando a HBO Max chegar, se o filme estrear simultaneamente no serviço de streaming e no cinema, você vai fazer questão de assistir no cinema? Deixa aqui pra gente nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e assinar o sininho de notificações pra ficar por dentro das nossas novidades. Um beijo e até a próxima!